Aí, finalizando o registro, quem está terminando. Quer comentar? Alguém gostaria? Agora, esse momento, eu gosto de ouvir vocês, para a gente conversar um pouquinho. Às vezes vocês vão notar que é muito parecido, o que um notou às vezes o que o outro percebeu. Um percebe uma coisa, o outro percebe outra coisa totalmente diferente. Por isso que é legal a gente estar em grupo, que daí a gente vê essa variedade de coisas que acontecem. Várias percepções ali, né? O pensamento, como ela escolheu trazer de volta esse pensamento, que é uma coisa que ela está aprendendo, né? E é isso mesmo, a gente vai treinando essa. Porque no dia a dia a gente só pensa, vai, nem percebe que está pensando bastante. Então, aqui é um treino para a gente voltar. Aí apareceu. Trouxe ali algumas percepções também de sensações, até uma dificuldade também de observar alguma sensação. Até uma sensação de calma ela trouxe ali, que em alguns momentos, quando ela observava a respiração, também trouxe uma sensação um pouco mais de presença, de conexão, de calma. E aí dá tempo, alguém mais gostaria de compartilhar? Alguém que sentiu algo parecido ou diferente? Pensamento aparece, é difícil eles não aparecerem. Só que aí, igual o Matheus trouxe, é como a gente lida com esses pensamentos. É muito natural que a gente queira brigar, tipo, não, sai pensamento, não é pra você estar aqui, a gente entra nesse fluxo, né? Mas o Matheus foi treinando ali de, não, peraí, isso aqui realmente é importante, mas eu posso fazer isso depois, eu posso resolver isso depois, que daí é a escolha, né? Então, olha que legal, a gente, quando tem consciência e acolhe, a gente tá bom, faz uma escolha. Deixa o pensamento passar, depois eu anoto isso para não esquecer, enfim, a gente faz alguma escolha que é muito mais gentil do que ficar brigando ali também, né? Não criar essa expectativa. Então ele foi notando essa diferença ali do começo da prática, no final, que ele notou também um pouco mais de relaxamento no final, talvez até por acolher mais essa realidade que ele estava observando. E aí a respiração, né, diafragmática é aquela que vem ali da pancinha, né, gente? Não sei se é um termo que todos conhecem, né? É que a gente tem a respiração aqui, parte mais de cima, e o ideal é que ela também fique na pancinha mesmo. A gente faça uma barriguinha ali, que aí a respiração ela tem mais caminho também para percorrer, quando a gente usa toda essa parte, né? Tanto o peito quanto a barriguinha mesmo. Então ele notou essa variação da respiração. E alguém mais? Então, agradeço o Matheus, a Vivi. Alguém mais quer falar? Nitéia? Isso, eu vou falar, abrir para a Nitéia, daí eu faço um fechamento, porque já vai dar o nosso tempo, tá? Que até às 10 a gente finaliza. Vai lá, Nitéia. Trouxe, então, as sensações, né, de calma, de conexão, como ela falou, de voltar ali a atenção para o próprio corpo, né, para a barriguinha, para o peito, respirando. E aí falou da expectativa, né, do dia, que aconteceu alguma coisa ali que talvez não saiu como esperado, então como trazer um pouco de gentileza a isso também. Então, todo mundo aí sendo um pouco mais gentil, eu gosto disso, gente. Eu também, eu era a minha pior inimiga antes da atenção plena. Hoje eu sou um pouquinho mais legal. E sabe o que que é o diferente, assim, o que que é interessante? Quando a gente é mais gentil com a gente, até pensando em cérebro, tá? O nosso cérebro, as partes de aprendizado, elas ficam mais ativas quando a gente tem essa atitude, do que quando a gente fica, sabe, brigando, lutando, e parece que resistindo às coisas, é como se o cérebro, tipo, a parte de aprendizado ficasse, tipo, sabe, encolhida, assim. Então, olha que interessante, a gente acha que às vezes é o contrário, né? Não, eu vou brigar comigo, que daí eu vou aprender, e aí eu vou. Às vezes é o contrário. Eu acolho, aí parece que eu ganho até um fôlego. Não, peraí, tá tudo bem. Aí você vai. Não é pegar leve, é realmente acionar melhor os mecanismos de aprendizado, inclusive.
né? Então, depois a gente pode... Tem estudos sobre isso, é bem legal. E trouxe aí, ó, acolhimento, gente. E é normal, igual o Matheus falou ali, meu trabalho me trouxe tantas ideias durante a semana, né? E é isso, a Simone também vai ter um evento hoje, então é muito natural que os pensamentos girem em torno disso. Eu também, né? Até a minha instrutora aqui tem umas vezes alguns pensamentos que você fala, nossa, e a gente vai acolhendo, né? Os sentimentos, os pensamentos. Então agradeço a Simone. A Simone, gente, quem chegou depois, ela também é facilitadora de meditação. Então a gente acha que esse pessoal aí, né? Então eles, meu Deus, eles alcançam o nirvana aí quando estão praticando. E aí não é, né? A gente é humano, né? Sente raiva, sente tudo que vocês sentem também, só que a gente vai aprendendo a lidar melhor com essas situações aí, com a nossa realidade, tal como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse, né? E daí a gente se frustra. Vou mostrar para vocês, só para a gente encerrar, a estrutura que a gente fez aqui hoje. Deixa eu mostrar para vocês. Aí vocês podem até desenhar no caderninho aí, que é isso aqui que a gente fez hoje, gente. Olha lá. A prática dos três passos, ela tem essa estrutura, tipo de uma ampulheta. Então, eu vou mandar para vocês, vou colocar no chat já aqui, porque vocês podem copiar esse link que eu vou mandar para vocês. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo fazer. Para vocês salvarem aí, antes da gente ir embora, porque senão depois talvez... Aqui, ó, vou mandar para vocês o áudio. Por enquanto, ele está no Google Drive. Então, vocês vão acessar ele pelo Google Drive. Mas é essa estrutura que vocês estão vendo aí na tela, que é a estrutura dos três passos. Ó, vou colocar aqui no chat e salvem aí, para vocês praticarem depois esse áudio. Aqui, hoje, com vocês, eu fiz 5 minutos, gente. Quem achou que é muito tempo, né? Durante a prática, a percepção do tempo ela é totalmente diferente. Não sei se vocês notaram isso. Mas a gente ficou hoje aqui 5 minutos fazendo a prática dos três passos. No áudio que eu mandei para vocês, ela tem menos de 3 minutos. Então, olha só, menos de 3 minutos para vocês tomarem consciência aí, né? Às vezes, entre uma reunião de trabalho e outra, no intervalo ali do almoço, antes de dormir. Então, vocês podem aplicar ali, ó, menos de 3 minutinhos, super negociável, né? Eu sei que vocês têm uma vida cheia de compromissos, mas essa prática eu gosto justamente porque ela é mais fácil da gente encaixar no nosso dia a dia. Então, se vocês quiserem desenhar a estrutura dos três passos, porque com o tempo vocês vão decorando. Vocês podem fazer isso aqui com o tempo de cabeça mesmo. Vocês vão parar, passo 1 é como é que eu tô? O que que tá acontecendo aqui? É pensamento, eu não sei o quê, tô brigando, tá? Como é que tá? O que que tá acontecendo? Aí, beleza, acolhe tudo isso, respira um pouquinho, que é o passo 2, percepção da respiração. E o passo 3, a gente volta de novo para o corpo, que daí às vezes a gente já percebe que tá um pouquinho diferente o corpo quando sai. Assim, a gente percebe como a gente chega, o momento que a gente respira um pouquinho e como a gente termina a prática. Então, geralmente acontecem mudanças nesse meio do caminho. Aí a gente pode incluir o ambiente, por isso que eu falei ali, pessoas ao redor, barulho, então cachorrinho, o filho da Vivi que acordou e começou a chorar. Então, aí a gente pode incluir o ambiente também, porque é natural que o ambiente faça parte ali das nossas percepções. Pegaram alguma dúvida sobre os três passos? Eu vou descompartilhar aqui. Quem pegou, pegou. E salvem aí o link, gente. É 2 minutinhos mesmo o áudio. 3 minutinhos. Aí vocês podem fazer ao longo do dia de vocês, quando vocês se sentirem essa necessidade de fazer uma pausa, que agora vocês sabem, não é para zerar os pensamentos, não é para necessariamente ficar mais calmo, mas é para se observar. E observar de maneira que às vezes a gente tá faltando acolhimento aí. Então a prática vai te ajudar a acolher essa situação, porque tem momentos que a gente sabe, né, gente, é muito difícil acolher ali uma situação de estresse, de nervoso, de raiva. E é nesses momentos que a gente mais precisa tomar consciência, para às vezes, igual a Simone falou, para não
não ter uma reação muito automática, impulsiva, reativa. Então, a ideia é tomar consciência para fazer lá, igual o Matheus fez, escolhas. O que eu vou fazer com esse meu sentimento agora? O que eu vou fazer com esse meu pensamento agora? Eu vou falar ou eu não vou falar? Ah, eu vou dar corda ou não vou dar corda? Ah, eu vou agir com raiva e vou ser violento, ou eu vou acolher essa minha raiva e depois eu dou um soco no travesseiro? Eu sempre gosto de contar uma história, gente. Uma vez eu estava praticando meditação. No meu quarto aqui, sentadinha, no meu zafu. E aí, sabe o que aconteceu? Eu ouvi um barulho que me deixou com muito... Sabe aquele barulho que te faz, assim, ficar muito irritado? Pensa em um barulho que vocês talvez tenham aí, que deixem vocês irritados. Aquele barulho que você até se encolhe, assim, ó, que vai entrando lá na tua alma. E aí, quando você vê, você tá, tipo, agoniado. E aí, de repente, o que eu fiz? Eu comecei a sentir raiva. A raiva é energia, gente. E a energia a gente não comprime, não. A gente tem que botar ela pra fora. E aí, como eu tava meditando, eu peguei meu travesseirinho de zafu e, ó, soquei meu zafu. Aí eu fico pensando, gente, imagina alguém passando ali no meu quarto, na janela, e ver a Tati lá. A Tati falou que vai meditar. De repente, a Tati tá lá dando soco no zafu. Na minha almofadinha de meditação. Então, olha só, imagina se eu tivesse a expectativa de ficar calma. Eu estaria super frustrada, né? Afinal de contas, eu tava com raiva e dando soco no meu travesseiro. Mas aquele momento foi o que eu... Não é melhor dar soco no travesseiro do que ir lá e talvez brigar com a pessoa que tava fazendo barulho? Eu não ignorei a minha raiva, não. Eu peguei e falei, ah, tô com raiva mesmo. Aí eu fui lá e liberei aquela raiva de maneira... Ok, meu travesseiro não vai reclamar que eu tô batendo nele, né? Dependendo do lugar, você não pode quebrar coisa, né? Enfim. Por isso que, na verdade, a gente tem que aprender a canalizar, no caso da raiva, né? Canalizar a raiva. Quando eu tô triste, saber o que fazer com essa tristeza. Não querer fugir, não querer se empanturrar de alguma outra sensação para esconder aquela tristeza. Então é isso, a gente vai aprendendo a lidar melhor com com os nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Não querer fugir deles, que é uma tendência. Claro, a gente sempre vai querer fugir, querer evitar, mas esse é o cérebro querendo realmente não encarar o desconforto. E a atenção plena, ela nos faz, na verdade, olhar para o desconforto, aceitar e fazer escolhas melhores. Por isso que a minha frase, vou anotar aqui para vocês, aí a gente já finaliza. A minha frase, que eu gosto que as pessoas guardem, é: pessoas conscientes vivem melhor. Por que elas vivem melhor? Elas fazem as escolhas que elas realmente querem fazer. Elas não são vítimas do que elas sentem, do que elas pensam, elas são, sabe, protagonistas. Elas percebem as coisas, elas sentem, mas elas ainda conseguem escolher. A gente não é os nossos pensamentos, a gente é o que a gente faz com eles. A gente não é as nossas emoções, a gente é o que a gente faz com as nossas emoções. Então, a gente se torna pessoas melhores porque a gente acaba fazendo escolhas melhores na nossa vida. Que no automático a gente não escolhe muita coisa, não. A gente vai fazendo assim, ó. Quando vê, já foi. Quando vê, passa a semana inteira, passa o mês, você ainda tá meio... Então, pessoas conscientes vivem melhor. Alguma dúvida até aqui? Gostaram do nosso encontro? Deu uma horinha aí agora. Vai dar uma horinha. Sem frustrações? Ninguém tá frustrado aqui? Isso mesmo, né? A gente vai... Já viram aquelas pessoas que são bem vítimas, que querem culpar todo mundo, aí ela é sempre a boazona, né? Então, sempre os outros estão errados, sempre é o mundo que deve alguma coisa para elas. Conforme a gente vai aprendendo também, a gente vai ver que, na verdade, é sobre a gente, sobre como eu lido com as pessoas, sobre como eu tenho ou não expectativa sobre os outros, sobre a vida, né? A gente para de querer que também o mundo se adeque às nossas expectativas, né? A gente que vai aprendendo a lidar com tudo isso. Então, são pessoas protagonistas, assumem as responsabilidades, a autorresponsabilidade, fazem o melhor que elas podem fazer e param de ficar esperando, né? Que as coisas se adequem. É ela que vai se posicionando melhor sobre as coisas. E, gente, obrigada. Agora realmente já deu o nosso tempinho aqui. Agradeço a presença de vocês, a consciência de vocês. Então, esse foi o nosso momento de Pílula Mindful. Não
ótimo sábado, ótimo final de semana, bom evento aí para Simone, para o outro pessoal também. Não sei se vocês vão trabalhar, vão continuar estudando, vão passear, enfim. Mas façam isso com consciência, na medida do possível, tá bom? Obrigada, gente. Forte abraço aí para vocês, tá?